Eu sou Maria José de Camargo, sou doutora em saúde da mulher e vou apresentar para vocês uma sessão de vídeo sobre procedimentos excisionais. Essa é uma excisão de zona de transformação tipo 1. É uma mulher de 30 anos com uma citologia de HSIL, sem filhos, sem comorbidades, não tabagista. O colo do útero após o ácido acético, a gente vê uma área de achado maior, que ocupa mais ou menos 1/4 da zona de transformação, áreas periféricas de baixa gravidade e área normal da zona de transformação. Tá lá bem desenhada, alguns orifícios espessados, uns vasos atípicos. Após o Lugol, você vê uma área iodonegativa que foi biopsiada. Daí a biópsia, cujo resultado foi compatível com uma neoplasia intraepitelial cervical de grau 3. Foi indicado uma excisão de zona de transformação tipo 1. O procedimento sendo realizado, a aplicação do ácido acético, tive o colo se impregnando pelo ácido acético e uma lesão residual pequena entre meio-dia e 3 horas, resultante do que foi retirado pela biópsia anteriormente, né? Então, aí, o Lugol sendo aplicado e a anestesia. Habitualmente utilizo um carpule com essa agulha fininha, como os dentistas usam, um anestésico com vasoconstrictor, aí está sendo utilizada mepivacaína. Essa anestesia pode ser feita em quadrantes, ou você pode ir circundando, injetando o anestésico na zona de transformação, no sentido horário ou anti-horário. Aí o colo anestesiado, com algum edema, o Lugol aplicado novamente desenha melhor a zona de transformação e o procedimento vai ser realizado. É interessante notar que às vezes você precisa deslocar um pouquinho o espéculo ou o seu local de visão diante da paciente, porque o colo precisa ficar muito visível, de modo que você possa entrar, manter o eletrodo durante sua passagem perpendicular ao epitélio, para manter uma profundidade homogênea de excisão, né? Deslizar lentamente e atenção nessa saída, porque é o momento que a gente consegue, muitas vezes pode lesar a parede vaginal. Então, o eletrodo sendo retirado. Agora nós vamos ver a retirada da peça. Eu considero que essa foi uma excisão de boa qualidade, com pouco sangramento. A hemostasia sendo feita, pouquíssimo sangramento, ferido operatório, canal cervical visível. Importante o preparo da peça. Tá aí a peça fixada numa placa de isopor. Esse é o limite endocervical de excisão. Logo acima a gente vê a zona de transformação, aí a gente vê melhor a zona de transformação, o epitélio escamoso original à esquerda, e essa é a borda ectocervical de excisão, né? Limite ectocervical. E aí eu tô tentando mostrar a espessura da excisão, que nessa situação eu acho que foi uma espessura regular mantida, né? A gente quer algo entre 7 e 10 milímetros para atingir a base das glândulas da zona de transformação. Novamente, o limite endocervical, à direita epitélio glandular, logo a seguir a zona de transformação e à esquerda o epitélio escamoso original. A zona de transformação está aí, o resultado foi uma NIC2 residual na peça de excisão, compatível com o que a gente viu na colposcopia. E esse foi o tamanho da excisão, 3,6 centímetros de diâmetro, 1,5 entre a margem ecto e endocervical e 7 milímetros de profundidade. O diagnóstico da excisão
definitivo foi NIC 3, que foi o da biópsia prévia. Essa é outra excisão tipo 1 na abordagem ver e tratar. Uma mulher bem jovem, 27 anos, com uma citologia SQH, tinha um filho, não fumava, não tinha comorbidade e foi encaminhada para tratamento. Então, aí o colo após o ácido acético, uma área cetobranca tênue no lábio anterior e uma área mais densa no lábio posterior, pequena, talvez um quadrante, e não muito características daqueles achados maiores, né? Daí a impregnação pelo Lugol se impregna menos naquela região, uma zona de transformação tipo 1. Agora o procedimento sendo realizado. A zona de transformação bem desenhada, prestem atenção, o eletrodo está entrando, bem visível para o cirurgião, que no caso sou eu, e a saída, na saída o eletrodo vai sendo superficializado. Então a gente não vê uma profundidade regular de excisão. E ainda precisou ser complementada porque não saiu completamente, faltou um melhor posicionamento do colo. A peça está sendo retirada, o sangramento eu considero que é pequeno também, nada preocupante. Nós vamos ver a hemostasia sendo feita. E aí mesmo a gente consegue ver que a entrada foi numa profundidade maior do que a retirada do eletrodo. Sangramento pequeno. Canal cervical visível. Procedimento na abordagem ver e tratar. Diagnóstico definitivo de NIC 2. E com NIC 1 na margem do cervical, o que significa margens livres, né? Foi considerado satisfatório o tratamento. Pontos críticos: mulher muito jovem e uma qualidade de excisão irregular. Uma excisão de zona de transformação tipo 2, por eletrodo reto. Uma mulher de 36 anos com uma colpocitologia de ASC-H, essa é a colposcopia dela, colo sem reagentes, aplicação do ácido acético, você vê uma área cetobranca densa que se estende por toda a ectocéfise, aí é uma ectopia sob transformação metaplásica, tá lá a extensão da zona de transformação, tá lá o epitélio denso. Ele tem, aí você vê outra área de epitélio acetobranco denso, às 9 horas. Isso que aparentemente é só epitélio glandular, na verdade, existe uma metaplasia aí, que a gente vai ver melhor no momento do tratamento. Tá lá, ele tem até um relevo, né, no lábio anterior, aí mais evidente e extenso, ocupa toda a ectocéfalo. É uma zona de transformação tipo 1, talvez tipo 2, no momento da excisão parece tipo 2, que chega até o canal, mas é muito extensa essa lesão. Então, foi indicado um tratamento sob narcose, foi feita uma biópsia, era uma citologia ASQ-H, não era candidata a um ver e tratar, e ela foi para uma excisão sob sedação. A colposcopia está sendo refeita, a gente está vendo a junção aí chegando ao canal cervical, né? O que nos permite categorizar como uma zona de transformação tipo 2. O anestésico sendo feito, eu tive um problema com a filmagem na etapa do Lugol, mas de qualquer forma tá aí, a anestesia sendo feita, aí nessa situação foi feita acho que em quadrantes, né? Então a excisão começa circundando toda a zona de transformação.
Na verdade, eu não tive o Lugol no hospital no momento do procedimento, o que, na minha opinião, prejudica muito a incisão, porque o Lugol desenha as zonas de transformação. Aliás, eu acho que é a principal finalidade do teste de Schiller hoje. Mas tá aí, uma extensão grande, né? Bem grande, circundando o canal para retirar toda aquela área doente. E a partir dessa primeira incisão, o meu desejo era não se aprofundar muito no canal, porque você tinha uma junção visível, né? E a tentativa de preservar ao máximo a ectocerce dessa mulher. A questão é uma área muito extensa de excisão, né? Então, mesmo tentando não aprofundar, o diâmetro da excisão, você vê a circunferência ali ectocervical, é muito extensa. Então, essa mulher, de qualquer forma, vai ter um dano, uma retirada excessiva, não diria excessiva, mas grande, extensa, do tecido cervical. Tá lá, direcionando o eletrodo para o canal, tentando superficializar e não fazer uma incisão tipo 3, né? Onde você quer ir a uns 2 centímetros, mais ou menos, de profundidade numa mulher dessa idade. Um procedimento com pouco sangramento também é importante que no SWETS, no eletrodo reto, você esteja atento para a regulagem do equipamento, porque é diferente a lógica da alça. Daí o canal foi atingido, né? E a retirada, você vê que a profundidade é maior do que na incisão por alça, né? Mas era uma extensão muito grande, ectocervical, sangramento pequeno. E eu acho que o eletrodo reto você desenha mais a área que você precisa excisar, tem que selecionar quem é a paciente. O diagnóstico foi de NIC3, era uma lesão grave com margens livres, mas ela foi muito precocemente para segmento. O médico assistente colheu uma citologia, veio uma lesão de baixo grau e ela voltou para a colposcopia. 3 meses após, ela tinha essas lesões verrucosas difusas por toda a ectocerce. Você vê o colo tá planificado, muito cicatricial, né? E com essas lesões todas difusas, 3 meses depois do tratamento. Mas o que aconteceu? Ela tinha hipotiroidismo. E o tratamento do hipotiroidismo controlou a doença e houve uma regressão completa das lesões. Isso aí já acho que aproximadamente 6 meses depois do tratamento, com o controle da lesão. É um tratamento, uma incisão tipo 3 por eletrodo reto ou SWETS. Trata-se de uma mulher de 56 anos com 2 colpocitologias ASC-H, um filho, sem comorbidades. Usava um promestrieno vaginal. Essa é a colposcopia sem lesões, mesmo após a aplicação do ácido acético. O diagnóstico de ASC-H vinha do canal cervical, esfregaço de canal cervical. Ela foi para uma incisão tipo 3 com o objetivo de remover toda essa área de canal, toda a zona de transformação, uma vez que se tratava de lesão escamosa, presente na zona de transformação endocervical. O anestésico foi feito, a paciente está sob sedação, mas essa é a nossa opção para a sedação não precisar ser tão profunda, adicionando-se a vasoconstricção. O colo foi tracionado com um POSI, é um colo já planificado pelo hipoestrogenismo, para facilitar a introdução e a infiltração anestésica. Aí o procedimento é iniciado ainda sob tração com POSI para afastar o colo das paredes vaginais.
Não é necessária uma remoção de área extensa ectocervical. O objetivo é atingir uma profundidade maior de excisão endocervical e o colo dela é pequeno. Você vê que mesmo com um diâmetro pequeno de excisão, você ainda assim cobre ali uns 2/3 da área de ectocervice. Então, essa tração é importante com esse gancho, porque você afasta o espécime que está sendo retirado, né, das estruturas mais nobres, né, da vagina, na parede anterior, posterior do reto, e vai caminhando para o canal por dentro do estroma cervical. Nessa situação, a gente quer aprofundar, chegar ao máximo de ressecção de canal cervical. Tá lá a passagem do eletrodo, o sangramento é pequeno, aí você consegue ver a finalização. Esse procedimento dura em média uns 10 minutos, às vezes menos, quando o sangramento é pequeno e a visibilidade é boa. Tá aí a peça sendo retirada, ela vai ser aberta, você vê que o restante de canal, olha lá, a ponta do esterômetro, talvez uns 3, 4 milímetros de canal, acho que nem 4. E a complementação da hemostasia, do espéculo sendo retirado e agora a peça sendo aberta. Você percebe que em uma das laterais foi possível um aprofundamento no canal maior do que na outra. Tá aí ectocervice à direita, à esquerda endocervice. Então, o objetivo era atingir o máximo. A ferida operatória, umas 3 semanas após o procedimento. E aí o diagnóstico histopatológico, um segmento de 2x2 por 1 centímetro. Acredito que se atingiu 2 centímetros de canal, mas com a margem endocervical comprometida por doença, uma neoplasia intraepitelial de grau 3, com lâmina basal íntegra. Então, o que aconteceu? Com 28 meses de segmento, essa mulher tinha 4 colpocitologias negativas, mas sem célula glandular presente, todas elas. Por quê? Um colo estenosado, a zona de transformação obviamente substituída por tecido cicatricial e sem achados anormais. Mas um exame que deixa a desejar porque você não tem acesso ao canal cervical. Mesmo após a aplicação do Lugol, sem achados anormais. Mas o que decidimos por fazer uma pesquisa de HPV de alto risco, que foi positivo para o tipo 16, apesar da colpocitologia continuar negativa, porém sem células glandulares. Foi indicado, então, um novo tratamento cirúrgico. A proposta foi uma esterectomia ou uma dilatação de canal para tentar a avaliação diagnóstica. Risco ou progressão de doença. A avaliação de canal não tem um resultado muito bom, não. Foi uma tentativa de negociação com a paciente, porque ela se recusava a uma nova abordagem e optou por uma segunda opinião. Ela foi uma colega que, felizmente, manteve a indicação de uma abordagem cirúrgica e coletou uma colpocitologia. Então, ela retornou depois dessa segunda avaliação e a última colpocitologia já mostrava um ASC-H. Então, agora foi novamente indicada a abordagem cirúrgica, porém exclusivamente com finalidade diagnóstica. E ela fez nesse meio tempo uma ressonância magnética, porque tinha uma queixa gastrointestinal. E a ressonância mostrou uma lesão expansiva no colo, já com 3 centímetros de diâmetro, sem extensão para a região parametrial ou para a vagina. Era uma lesão suspeita. Então, foi lá, uma nova excisão eletrocirúrgica, agora para um diagnóstico de um tumor que se desenvolveu nesse meio tempo. E o que se encontrou foi um carcinoma escamocelular invasor, pouco diferenciado, com extensa invasão angiolinfática. O que a gente tem a pensar aí?
uma lesão de alto grau, a idade da paciente, 59 anos, idade de risco para câncer, margem endocervical comprometida, segmento prejudicado por estenose. Então, uma paciente que merecia sempre uma segunda abordagem. E uma dificuldade da mulher em aderir à proposta de nova abordagem cirúrgica. Essas situações não nos deixam felizes na vida profissional. Uma incisão tipo 3 por alça, que é uma técnica também existente, sugerida. Eu particularmente não tenho feito mais, eu tenho preferência pelo eletrodo reto, mas é possível de ser feita com critério, com cuidado. É uma alça de 2 centímetros de profundidade. A passagem é um pouco mais difícil, você precisa de uma potência maior no equipamento para permitir que a corrente seja efetiva no corte e na coagulação. Isso foi feito no Instituto Fernandes Figueira, eu acho que é um procedimento de boa qualidade, sempre tem que ter cuidado com as paredes vaginais, estruturas adjacentes, porque você está indo a uma profundidade grande no colo uterino. A alça sendo retirada, você vê, é um espécime bem profundo e a base da incisão sendo cauterizada. É também um procedimento, como todas as excisões tipo 3, que remove muito tecido cervical e que, obviamente, você vai ter um índice maior de complicações, como a gente acabou de ver, a estenose cervical prejudicando os segmentos da paciente. O procedimento foi gravado há alguns anos atrás e é uma clássica incisão tipo 1. Feita ambulatorialmente, sob anestesia local. Vocês podem ver, a alça tem uns 10 milímetros de profundidade e está sendo passada em torno da zona de transformação, retirando a área desejada. É um procedimento de boa qualidade. Cirúrgicos realizados por alça se iniciaram com essa excisão clássica, que atinge 1 centímetro de profundidade. A categorização dos tipos de zona de transformação permitiu um aperfeiçoamento nas formas de excisão. Então, aqui a gente vê uma mulher com uma zona de transformação tipo 2, aqui a junção escamocolunar, uma área mais densa de epitélio aceto-branco, que tinha um diagnóstico prévio de biópsia de NIC2. Aqui a gente vê uma área mais tênue, correspondendo a alteração de baixo grau. Essa mulher tinha entre 35 e 40 anos e o diagnóstico definitivo desse tratamento foi ainda de uma NIC2. Então, agora nós vamos ver a aplicação do Lugol, que delimita com muita clareza a zona de transformação, né? Que é a zona de epitélio mais imaturo. E nessa situação a gente vê uma região central, mas que se impregna menos do iodo, que é a área de maior gravidade. Agora, a infiltração por anestesia local sendo feita, e geralmente utilizamos o carpule, que é o mesmo que os dentistas usam, com um anestésico com vasoconstrictor, que pode ser a marcaína ou a mepivacaína, e ela é aplicada em torno da zona de transformação. Você pode fazer por quadrantes, 6, 9, 12 horas, ou pode circundar. E aí a alça sendo introduzida, objetivando ultrapassar a junção escamocolunar. Ela vai sendo deslizada através do colo, e aqui a gente vai ter um pequeno problema na retirada da alça, que ela precisa estar a 90 graus com a superfície para que ela saia com mais facilidade. Então, aqui o cirurgião teve alguma dificuldade na retirada, embora já tivesse ultrapassado o limite da zona de transformação, e complementou no sentido oposto. Isso não é a melhor prática, porque muitas vezes fragmenta o espécime, mas aí o resultado foi bom. Vocês podem ver que é uma profundidade de excisão superior
a excisão tipo 1, acima de 10 milímetros. 10 milímetros, alguma coisa talvez em torno de uns 15 milímetros. O importante é ultrapassar a junção escamocolunar. Essa é uma excisão tipo 3, uma mulher com a zona de transformação toda situada, toda não, principalmente situada no canal, e você vê uma área de epitélio acetobranco denso. Ela tinha uma citologia de alto grau e uma colposcopia com achados maiores localizados principalmente dentro do canal. Olha lá, o epitélio acetobranco. Aqui a zona de transformação sendo desenhada, você vê que ela tem uma parte ectocervical, mas a área de maior gravidade está no canal. Novamente, a anestesia sendo feita. Essas excisões tipo 3 por eletrodo reto, a gente dá preferência à realização em ambiente cirúrgico. Não só pelo nível de profundidade, porque existe um risco maior de sangramento, e nós entendemos também que a paciente tem mais conforto com isso. Então aí o cirurgião está avaliando a extensão do canal cervical, embora a gente saiba que quando você atinge uma profundidade de uns 20 milímetros, isso é suficiente para tratar tanto a doença intraepitelial escamosa quanto a doença glandular. Você não precisa passar de uns 25 milímetros de canal. 20 em geral são suficientes. O eletrodo circunda a zona de transformação. E nós trabalhamos com um eletrodo de 10 milímetros de profundidade. Depois dessa primeira passagem, ele deve ser direcionado para o canal. Esse gancho auxilia a tração sem lesar o epitélio, e aí é importante que ele seja direcionado para o canal para evitar a retirada de estroma desnecessária. É uma doença intraepitelial. É interessante notar que ele se parece muito com o cone clássico, né? Com a diferença que é feito sob visão colposcópica, o que, no nosso entender, permite uma excisão de menor volume de estroma e uma precisão maior na identificação da zona de transformação. E é um procedimento muito rápido. Em mãos experientes, dificilmente ultrapassa uns 10 minutos de realização. Mas é, entre os tipos de excisão, o que mais danifica o colo do útero, e por isso a escolha do tipo de excisão precisa ser criteriosa, né? É importante que você não leve para esse tipo de excisão mulheres jovens com zona de transformação totalmente exposta. Você vai estar danificando mais o colo, levando a maior impacto na vida reprodutiva dessa mulher e maior risco de estenose cervical. Então aí a gente vê a hemostasia sendo feita com um eletrodo bola, um procedimento em que se viu pouco sangramento. Eu habitualmente trabalho com a potência de 40 watts também na unidade eletrocirúrgica. Então aí a complementação da hemostasia, a gente consegue ver o muco cervical no canal, né? E a hemostasia já completada. Mais uma vez, a profundidade de excisão sendo demonstrada. Agora é uma outra paciente, tinha 62 anos e tinha uma citologia de alto grau e um prolapso uterino total. Esse prolapso foi reduzido para o procedimento ser realizado. Você não vê lesão na zona de transformação, aí já está com Lugol, mas ela tinha um epitélio um pouco queratinizado, né, pelo trauma do prolapso. E aí o procedimento sendo realizado com o eletrodo reto. Essa mulher era candidata
há uma esterectomia, mas foi preciso esse procedimento prévio por conta da lesão de alto grau. Vocês podem ver que o colo é tracionado por um POSI, porque ele tinha uma mobilidade muito grande em função do prolapso e que tinha sido reduzido, e ela está com um espéculo vaginal para que a gente avalie colposcopicamente a área de retirada. Está lá o eletrodo se aprofundando e agora, com o auxílio de um gancho, você traciona o espécime e se direciona para o canal. É importante ter sob controle sempre o volume de sangramento ali presente. Vocês podem ver que é uma incisão profunda, né? Aqui a área é mais difícil e o cirurgião destro tende a ir nessa direção, aí lesando, enfim, excisando muito desses vasos paracervicais, seccionando esses vasos e causando um mau sangramento. Então, uma vez após a primeira passagem do eletrodo, ele deve ser direcionado para o canal. O eletrodo tem 10 milímetros, na segunda passada você já está atingindo os 20 milímetros de profundidade. Então, aí a complementação da excisão. Já chegando ao canal, esse é um vídeo mais antigo, a qualidade de imagem é um pouco inferior aos outros, mas dá para a gente avaliar bem o procedimento. E aí, logo mais nesse procedimento, após o término dele, nós vamos ver a peça sendo aberta para estudo, né? Essa prática de abrir a peça e fixá-la numa base, habitualmente a gente usa o isopor, a hemostasia sendo completada. Habitualmente a gente usa um isopor para fixar a peça cirúrgica aberta. É uma prática que a gente aprendeu lá com o professor Prendiville e que é muito interessante, porque evita aquela retração quando você coloca no formol e facilita a análise histopatológica. Então tá aí a peça de uma excisão tipo 3, né? Ela é profunda, uns 2 centímetros, tem o formato de um cone, mas o objetivo é retirar menos estroma. E essa paciente tinha uma coisa interessante, porque na verdade ela tinha uma doença invasora, não era nem uma microinvasão.